Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode chegar na fórmula do volume de uma pirâmide de base quadrada a partir de integrais. E para isso, eu vou primeiro desenhar a figura de uma pirâmide para que a gente consiga visualizar qual que será a nossa estratégia. Bom pessoal, voltando então, esse aqui é basicamente o desenho de uma pirâmide de base quadrada. Como a gente pode ver, a gente vai ter duas medidas aqui muito importantes. A primeira delas é o lado da base, que a gente vai chamar de L, e a segunda é a altura, que vai ser a distância entre o vértice e o centro da base, que no caso vai ser o quadrado. Bom, para que a gente consiga fazer o cálculo integral, a gente vai utilizar esse método de calcular volumes, que é um método de calcular a partir das secções transversais de um sólido. Basicamente, a gente vai calcular quanto que vale ou qualquer expressão da área dessa secção transversal, que eu já vou mostrar para vocês como que é, e a partir dessa área a gente vai resolver essa integral e vamos chegar no volume. Para entender isso, eu acho que é interessante pensar em fatiar, né, um determinado sólido. Como assim? Um sólido, ele pode ser feito por infinitas fatias. Se você pega uma maçã, por exemplo, eu acredito que alguém já tenha feito isso, e você cortar uma pequena fatia dessa maçã, você vai ver que é possível fazer isso muitas vezes. Quando a gente vai fatiando, a gente consegue pequenos sólidos. A questão é que a gente meio que vai aproximar isso por uma somatória infinita de áreas, que vão ser justamente essas secções transversais. Enfim, para exemplificar para vocês, eu já desenhei aqui uma pirâmide num eixo tridimensional, x, y e z, sendo que eu coloquei a nossa pirâmide aqui traçada estrategicamente no eixo x, considerando a origem zero. Essa daqui seria a altura, né? E, enfim, e aqui a gente vai ter o lado, que vai ser o lado dessa base, que é um quadrado. Se a gente conseguir traçar uma secção transversal, vai ser basicamente outro quadrado, porque essa secção transversal, vou pôr uma moto, a secção transversal vai ser paralela à base. Com isso a gente pode perceber que o desenho não está perfeito, mas vão ser planos paralelos e, de certa forma, semelhantes também, porque a gente vai formar, além disso, triângulos semelhantes. Então, o que eu vou fazer? A gente percebe que isso aqui também vai ser um quadrado, só que vai ter um valor L, o lado dele, né? Então, considera o lado desse quadradinho aqui como L. E agora, a altura dessa pequena pirâmide, que não sei se está dando para notar muito bem, também vai ser diferente. A altura dela, se essa grandona é de 0 até H, a da pequena a gente vai chamar de X, né? Então, imaginando aqui, né? A gente vai ter uma distância de X até a origem aqui. Para representar isso, a gente pode fazer uma representação bidimensional da face da frente dessa pirâmide. Eu vou mostrar isso para vocês rapidinho, fazer um desenho aqui e já explico para vocês o que eu estou querendo dizer. Bom, pessoal, depois de a gente conseguir fazer essa visualização frontal, é basicamente imaginar essa face da frente, né, dessa pirâmide aqui. Apenas este triângulo. O que a gente vai conseguir perceber? Que a partir de uma semelhança de triângulos, a gente vai ter a base, que vai ser L, e, considerando aqui esse triângulo aqui, a gente vai ter uma altura H, tá vendo? Ó, aqui, não sei se tá ficando muito claro, mas basicamente vai ser essa altura H, tá vendo?
que a gente vai fazer? A gente não traçou rapidão, a gente não traçou aqui um quadrado, né? Então, se a gente visualizasse, seria algo assim, né? Na pirâmide. Tá vendo? Com isso, a gente vai ter esse cortezinho aqui. Esse corte, a gente vai chamar de L, essa base, né? Que vai ser o novo lado deste novo quadrado. E aqui a altura, como a gente mostrou no desenho, vai ser x, que vai ser a distância de zero, perdão, que vai ser a distância da base até o vértice, né? Que no caso a gente desenhou estrategicamente para finalizar no zero, correto? Então a gente vai ter uma altura de x. Com isso, a gente já está quase chegando no final. O nosso objetivo é o quê? É encontrar a área dessa secção transversal, correto? Só que a gente sabe que o quê? A gente sabe que a área de x, que é a área dessa secção transversal, vai ser um quadrado, né? Então vai ser Lzinho ao quadrado, correto? Porque é a área de um quadrado, né? Lado vezes lado. Então o nosso objetivo aqui vai ser encontrar esse L, correto? Em termos de x, para que a gente consiga realizar a nossa integração. Então, para isso, a gente vai realizar uma simples semelhança de triângulos aqui, né? Então, para a gente conseguir fazer isso, é o seguinte. Temos que o lado pequeno está para o lado grande. Ó, lado pequeno está para o lado grande, assim como a altura pequena, que é x, ó, a altura x está para a altura grande, que é Hzão. Perfeito? Aqui a gente pode multiplicar em cruz. Então, multiplicando em cruz, a gente vai ter L multiplicando Hzão igual a Lzão multiplica x, que vai ser essa altura, correto? Isolando o Lzinho, né, que é o nosso objetivo aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que Lzinho vai ser igual a dividindo por H dos dois lados, e a gente pode fazer isso porque a gente garante que a altura vai ser diferente de zero, né? A altura não vai ser nula nesse caso, porque a gente está falando de um triângulo. Então, a gente pode dividir dos dois lados, né, por H. Então, desse lado aqui vai dar 1 e do outro lado vai dar L vezes X dividido por H. Perfeito? Então, a gente encontrou aqui o nosso Lzinho e a gente já vai poder substituir. Eu vou fazer uma alteração aqui bem rapidinha para que a gente continue nossos cálculos. Bom, pessoal, então resumindo, a gente quer encontrar a área em função de x, correto? Porque estamos aqui fazendo estrategicamente a pirâmide no eixo x, né? A altura, enfim, a gente vai querer encontrar essa área aqui em função de x. E para isso a gente tem que encontrar a área dessa secção transversal, que vai ser um quadrado, que no caso vai ser o lado multiplicado pelo lado, né? Então, L ao quadrado. A gente sabe que Lzinho, né, que é o lado do pequeno quadrado, vai ser igual a essa expressão. Então, a gente pode simplesmente substituir o Lzinho aqui por essa expressão. Sendo assim, a gente vai ter que a de x vai ser igual a isso daqui elevado ao quadrado. Então, vai ser toda essa expressão elevada ao quadrado, correto? Distribuindo isso, a gente vai encontrar L ao quadrado multiplicado por x ao quadrado sobre h. E aí, a partir daqui, a gente já pode substituir na integração, porque a gente tem o x, né? Inclusive,
passou um caminhão aqui. Inclusive, eu esqueci aqui do d de x, né? Da notação de d de x, né? Mas a gente precisa fazer essa integração em relação a x também, né? Claro. Então, a gente só vai substituir essa expressão nesse nosso método de encontrar o volume de uma pirâmide. Então, a gente vai ter que o volume da pirâmide vai ser igual a integral. Aí, em relação aos intervalos, basicamente, a gente quer encontrar a soma dessas infinitas áreas, dessas infinitas secções transversais, da onde? Bom, a gente quer encontrar essa soma de 0 até h, corretamente? Então, a gente vai encontrar esse somatório aqui até h, nesse intervalo. Então, de 0 até h. Então, vamos fazer a integral no intervalo de 0 até h. Bom, de 0 até h. Beleza? E aqui a gente já tem a nossa expressão, o a de x, que a gente já vai poder substituir. Então, vai ser integral de 0 até h de L ao quadrado multiplicado por x ao quadrado sobre... Aqui eu me esqueci do quadrado, né? Do hzão sobre h ao quadrado. Então, sobre h ao quadrado dx. Bom, essa parte toda é constante, né? A única coisa que está variando aqui nessa integral vai ser x, né? Que vai ser justamente a altura dessa pirâmide, nessa nossa integral. Então, a gente pode jogar isso aqui para fora, né? Então, isso aqui vai ser igual a L ao quadrado sobre h ao quadrado integral de 0 até h de x ao quadrado dx. Bom, resolvendo a primitiva, é uma primitiva muito simples, né? Só lembrando aqui, quando a gente tem a integral de x elevado a n dx, isso aqui, então, vai ser igual a xn mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante de integração, né? Então, é uma primitiva muito simples e vai ser basicamente, então, L ao quadrado sobre h ao quadrado. Daí aqui a gente vai ter a nossa primitiva. Como é uma integral definida, né, porque temos os intervalos de integração, a gente não coloca a constante, né, porque a gente vai ter valores aqui, a gente vai receber um valor, né. Então, substituindo, vamos ter aqui 2, a integral indefinida de x ao quadrado é x ao quadrado mais 1 sobre, perdão, x elevado a 2 mais 1, né, que é o nosso n mais 1 sobre 2 mais 1, né, fazendo analogamente com essa formulazinha, de 0 até h. Bom, resolvendo isso, é bem simples, né, primeiro a gente faz o maior, né, a gente substitui aqui, né, pelo maior e depois pelo menor. Mas, como a gente pode perceber, né, nessa resolução de integrais definidas, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu não estou com muito espaço. A gente pode perceber que quando a gente faz o maior menos o menor, né, x, que vai ser 0, 0 elevado a qualquer coisa, vai ser 0. Então, a gente meio que só precisa calcular o maior, um intervalo aqui que vai dar um maior valor, né? Então, nesse caso, vai ser h. Então, a gente vai ter L ao quadrado sobre h ao quadrado, que vai multiplicar, bom, x elevado a 2 mais 1 é x ao cubo, né? Eu só coloquei para explicitar aqui a nossa integral indefinida. Então, vai dar, substituindo x por h, simplesmente substituindo x por h, a gente vai ter h ao cubo, 2 mais 1 é 3. E, enfim, basicamente, terminamos já, né, a nossa fórmula. Usando aqui propriedade de potências,
né? A gente mantém a base e subtrai os expoentes, porque é uma divisão de duas potências de bases iguais. A gente vai ter, então, L ao quadrado, 3 menos 2 vai dar 1, H elevado a 1, que eu não preciso escrever, sobre 3. Isso aqui vai ser igual ao volume de uma pirâmide de base quadrada. Perfeito? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, comenta aí se você, enfim, encontrou algum erro. Fica à vontade aí para falar o que vocês acharam. Eu não sou especialista nisso, só gosto. E é isso, pessoal. Valeu aí. Deixem um like e comenta aí. Valeu. Falou.